Olha pra mim. A gente vai fazer a lição daqui a pouquinho. Mas primeiro, eu vou te cobrir. Beijo! Eu vou te cobrir. Beijo! Vamos fazer lição? Sim! Bem legal? Sim! Bem divertido? Sim. Bem gostoso? Tudo certinho? Hoje você vai escolher fazer qual lição? Português, matemática, ciências, história, geografia ou artes? Arte. Qual você vai escolher hoje? Artes. Artes? Sim. Então a gente vai fazer artes? Sim. Tá bom. E quem você vai escolher hoje pra assistir você jogar, pra fazer lição de artes? Eu já sei, mamãe. Quem? O Pinóquio. O Pinóquio hoje vai assistir? Então você vai mostrar pro Pinóquio que você é um bom aluno? E que você faz toda a sua lição? Toca aqui. Yes. Desculpa, mas falei errado. É o Sonic. O Sonic? Então é o Sonic que vai assistir a aula hoje junto com o Lorenzo? Sim. Então tá, até mais, pessoal! Olá, eu sou a Tânia e esse é o canal Meu Artista Autista. Hoje é dia do quadro Mães Se Entendem. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como eu faço aqui em casa com o Lorenzo para que ele consiga fazer todas as lições e atividades da escola. E não é fácil. E sim, é uma tarefa árdua, que requer muito do nosso psicológico, da nossa paciência, né? Porque não é fácil realmente. Quando começou a pandemia, né, em março do ano passado, que tudo parou, tudo fechou, o Lorenzo, ele tava no pré-2, né? Então ele passou o pré-2 inteiro em casa, e esse ano ele tá no primeiro ano, então praticamente o primeiro ano todo em casa. Então, a escola do Lorenzo a gente faz da seguinte forma, né? Desde o ano passado, esse ano também, toda segunda-feira eu vou na escola, né? Pego as atividades pra semana toda, e leva o que ele fez na semana anterior, né? Atualmente, no primeiro ano, o Lorenzo ele tem 7 matérias, né? Que é português, matemática, ciências, história, geografia, artes e educação física. Eu achei muito interessante esse ano, que no primeiro ano ele tendo educação física, porque a professora, ela manda toda semana atividades realmente de educação física pra fazer, e sempre tem que mandar um vidinho no grupo, né? Tem que responder um questionáriozinho. E isso é bem divertido e gostoso, porque essa tarefa ficou com o papai. Então, educação física é a parte do pai. E o Lorenzo ama, porque sempre tem que gravar um vidinho, aí é o momento dele com o papai, e ele ama. Então, a gente já sabe que educação física é com o papai. Então, ele se diverte, faz vídeos e dá risada, é muito gostoso. E tem essa interação a mais, né? Já as outras matérias já fica comigo mesmo, né? Que eu ajudo ele, auxilio mais ele, né? Por conta que eu tenho até mais tempo. Bom, então, como que eu faço? Vim compartilhar com vocês. Eu não sou professora, não sou formada em nada, em nenhum nada. Por enquanto, eu sou só formada em ser mãe do Lorenzo, que é um aprendizado diário também. Né? Então vou compartilhar um pouquinho com vocês como que eu faço aqui em casa, como funciona aqui em casa pra gente, tá bom? É claro que cada família tem sua rotina, cada família tem seus horários, mas são coisinhas assim fáceis e rápidas que eu creio que dá pra colocar assim na rotina, né? Dá pra acrescentar, que são coisas rapidinhas, tá bom? Então, primeiro, o que eu faço com o Lorenzo? Sempre eu observo como ele se comporta durante o dia, né? Como que é, se ele tá um dia mais calmo, se ele tá um dia mais agitado. E aí sempre também eu envolvo a opinião dele em tudo que é em questão dele, né? Em questão de roupa, eu pergunto qual ele quer vestir. Em questão, né, da lição, eu pergunto, né, qual atividade ele quer fazer no dia, qual matéria ele quer fazer no dia. Então eu sempre pergunto pra ele isso daí. Então a gente faz da seguinte forma. Primeiro, antes da lição, eu já vou informando ele. Então, uma dica. Eu já falo assim, Lorenzo, daqui 40 minutos, por exemplo, 40 minutos a gente vai fazer a lição. A gente vai fazer a lição, qual matéria você quer fazer hoje? Aí 2 opções lá que tem, e aí ele vai escolher qual matéria ele quer fazer no dia. Então, se ele escolheu qual matéria, a gente vai fazer a matéria que ele escolheu. Já é uma dica, porque a criança já se sente ali importante, ela escolheu a lição que ela vai fazer. Então, essa é uma dica que eu uso aqui e funciona bastante. Uma outra dica que eu dou também, e eu acho que até vai funcionar legal pra que nem as mães, né, que trabalham fora e só tem a noite pra fazer lição, geralmente à noite a criança já tá mais cansada, a criança já tá, né, um pouco mais sem paciência, a criança já tá mais assim, né, porque já passou o dia inteiro, né, já cansou. E só que aí a mãe só tem esse horário, só tem a noite pra fazer a lição com a criança. Então uma dica que eu dou, que eu também faço aqui com o Lorenzo, é assim, ó. Uns 10 minutinhos antes da lição, antes da atividade, pega ali um momento só mamãe e criança. Eu faço aqui com o Lorenzo e dá bastante certo. Então eu fico ali uns 10 minutinhos com ele no colo, com ele de carinho, de chameguinho, de coceguinhas, de brincadeirinhas. Eu faço realmente ele rir bastante, ele gargalhar. E serve pra várias coisas, né? Primeira coisa, ele sente ali que é o momento dele com a mamãe, que é uma delícia, a criança vai amar. Segunda coisa, quando a gente faz, né, vai fazer a criança rir, se divertir, vai estar ali fazendo a criança, vai estar liberando hormônios, né, de bem-estar no corpo da criança. Então vai estar liberando hormônio de bem-estar, hormônios de prazer. Vai fazer com que a criança fique mais calma, mais tranquila, mais satisfeita. Então essa é uma dica que eu uso bastante aqui com o Lorenzo, dá bastante certo também.
Uma outra dica que eu também uso com o Lorenzo é o seguinte, a gente tem o ritual pré-atividade, né? Que é assim, ele toma um pouquinho de água, antes de começar a lição, ele toma um pouquinho d'água e a gente deixa um copo d'água ali durante a lição. E também a gente faz um exercício ali que é 3 respiração funda. Então, ele toma um pouquinho de água, ele vai respirar fundo ali 3 vezes e pronto, começou a atividade. E aí também, às vezes, eu faço o seguinte, ou eu deixo uma guloseima ali por perto, né? Porque durante às vezes a lição é um pouco mais difícil, se a atividade é um pouco mais difícil, se a atividade é um pouco mais demorada, então no meio da atividade eu dou uma pausinha ali e deixo ele comer uma guloseima, seja, né, uma bolacha, uma balinha, ou então ele escolhe um dos brinquedos favoritos dele e fica ali na mesa do lado durante a lição. Parece uma coisa tão besta, tão boba, gente, mas faz tanta diferença, né? Porque a criança, ela é muito lúdica, ela é muito, né, imaginária e tal. Então, se ela coloca o brinquedo ali, aí eu falo, Lorenzo, quem você vai escolher hoje pra participar da lição com você? O Lorenzo, ele ama Sonic e ele ama o Pinóquio. Então, geralmente, é um desses que ele escolhe. E aí, parece que não, mas, tipo, ele quer fazer bonito pro boneco, pro brinquedo. Ele quer fazer bonito. Então, ele vai prestar mais atenção, ele vai focar mais, ele vai conseguir se divertir e aprender ao mesmo tempo. Né? Uma outra dica que eu dou também é assim, durante as atividades, a tarefa, às vezes, né, os enunciados lá, as questões são difíceis de entender, né? É escrito de uma forma que a criança ainda não consegue entender. Então, o que eu faço? Por enquanto o Lorenzo, ele ainda, né, tá aprendendo a ler ainda e não tem ainda uma interpretação do texto. Então, eu vou adaptando os enunciados de uma forma que eu sei que ele vai entender mais fácil, que ele vai entender melhor. Então, eu vou adaptando. Claro que quando ele dominar a leitura, eu não vou mais fazer isso, eu vou deixar por conta dele e eu só vou mais observar. Mas, por enquanto, eu faço dessa forma, porque eu conheço o dia a dia do Lorenzo, eu conheço o que ele gosta, eu sei. Então, eu adapto os enunciados, as questões, para coisas da realidade dele, né? Então, por exemplo, se tem uma continha lá de matemática, um probleminha de matemática e tem os nomezinhos das crianças lá, eu mudo para nome de criança que ele conhece, ou eu mudo pra brinquedos que ele conhece, mudo pra coisinhas que faz parte da realidade dele, que daí ele vai conseguir associar mais fácil e vai conseguir focar, porque a coisa que ele conhece, então automaticamente ele vai prestar mais atenção e fica mais fácil e ele consegue responder melhor. Eu observei isso e tem dado bastante certo. E tem uma outra dica também, se é um dia que o Lorenzo, ele tá mais relutante em fazer a lição, tem dia que ou não comeu mal, ou comeu mal no dia anterior, ou dormiu mal na noite anterior, e aí naquele dia ele não tá muito lá aquelas coisas, ou foi um dia que ele teve várias terapias, então ele tá mais agitado naquele dia, aí eu dou assim, pego por exemplo, dois desenhos que ele mais gosta de assistir. Daí eu falo assim, Lorenzo, escolhe o desenho que você vai assistir antes de fazer a lição e escolhe o desenho que você vai assistir depois de fazer a lição. Então ele escolhe 2 desenhos. Aí eu deixo ele assistir, o que ele escolheu um. Pronto, assistiu esse desenho, beleza, agora vamos fazer a atividade. Quando terminar, você assiste o outro desenho que você escolheu. Isso também funciona legal, né? Uma outra dica também que eu dou é assim, pra criança ir se percebendo, então eu falo assim, Lorenzo, hoje, por exemplo, às 3 horas a gente vai fazer a lição. E aí eu pego o tablet dele e coloco o despertador para as 3 horas. Então eu falo, ó, Lorenzo, quando o despertador tocar, vai ser hora de fazer a lição. E aí eu programo, tipo assim, 1 hora pra gente fazer a atividade, ou 40 minutos, né? Dependendo ali o tempo, dependendo da atividade, se é fácil ou difícil. Então eu cronometro, eu coloco de novo o despertador do tablet dele pra dali 1 hora. Então eu falo, ó, Lorenzo, a hora que o relógio despertar de novo, acabou a atividade. Então a gente tem que fazer tudo antes do relógio despertar. E isso ajuda ele a focar, porque ele sabe que é como se fosse uma corrida contra o tempo, né? Fala assim, Lorenzo, quem que vai ganhar, o Lorenzo ou o despertador? Se o Lorenzo terminar antes do despertador, é o Lorenzo que ganhou. E ele fica assim, né? Porque a criança, ela é competitiva, a criança, ela quer ganhar, quer ganhar. Então é uma outra técnica que eu uso também. Uma outra dica que eu dou é sempre que a criança acertar, sempre que o Lorenzo acerta, eu faço muita festa, eu faço coceguinha nele, eu abraço ele, eu toco aqui, toca aqui, e eu brinco, e eu grito, e faço festa, e canto, e não sei o que, cato ele no colo, assim, que ele acertou. E ele vai ficar muito animado, e ele vai querer fazer a outra pra acertar também. Por outro lado, quando ele erra, eu falo pra ele, filho, errou? Tudo bem, não tem problema. Você vai errar, você vai ver que então você tem que descobrir uma outra forma de fazer certo, uma outra forma. Não tem problema errar, errar é legal, porque errando que se aprende. Eu tento ao máximo não chamar a atenção dele. Eu tento ao máximo, eu sei que pra gente, mãe, é difícil, porque a gente quer que a letra da criança seja linda, que a letra da criança seja perfeita, que a criança escreve nos espaços entre as linhas, que seja legível, que a pintura seja perfeito. A gente quer que seja assim. Mas eu tento ao máximo, não pôr a minha opinião na questão ali e não exigir nada dele. A letra dele, se é grande e tal, eu não exijo, sabe? Eu não fico apagando muitas vezes só porque, ao meu ver, tá feio. Isso eu não faço. E tentem não fazer isso também. Deixa a criança ali ter a autoconfiança dele, né? Quando tem as linhas ali, eu só explico assim, ó. Ô, Lorenzo, ó, tá vendo essas linhas? São os murinhos, então cada linha é uma casinha. Então, você não pode invadir a casinha do vizinho, você tem que escrever dentro ali da sua casinha. E aí isso ficou na cabeça dele. Então, agora, quando ele mesmo faz uma letra maior que invade a linha de baixo, ele mesmo fala, opa, tô invadindo a casa do vizinho. E aí ele mesmo sozinho apaga e escreve menor, né? Ou então agora, antes, ele escrevia tudo amontoado em cima do outro, né? Então agora eu falei, Lorenzo, ó, você escreve uma palavra, dá um espacinho de um dedo, escreve outra palavra, um espacinho de um dedo. Cada palavra você vai dando. Aí no comecinho ele fazia, ele escrevia a palavrinha, põe o dedinho, aí depois escrevia, põe o dedinho. E agora ele já entendeu, já acostumou. Então automaticamente ele vai dando um espaço entre as palavras.
E aí são coisinhas lúdicas que entram na cabeça e a criança vai aprendendo e se torna divertido, né? Quando eu vou fazer, às vezes, um enunciado, alguma coisa, eu invento uma musiquinha, né? Ou eu faço uma brincadeirinha antes. Então, durante a atividade, ele dá muita risada. Então, se torna gostoso pra ele. E aí, eu tenho certeza que ele consegue entender melhor. E ele aprende, né? Ele passou o pré-2 inteiro em casa e agora o primeiro ano praticamente inteiro em casa, né? Ele já tá praticamente lendo, né? Ele tem 7 anos, né? Tem todas essas nossas lutas diárias, né? Com as questões do autismo, a questão da socialização. Mas eu diria, assim, que, ó, foi com sucesso, viu? Então, na minha cidade, né, tá sendo discutido sobre a volta às aulas presencial. A princípio vai ser uma vez por semana e só 3 horas de aula, né? Se for mesmo, né? Cada semana tá mudando ali, eu tô acompanhando, assim, né? As informações da escola, né? Mas, assim, eu tô com a consciência tranquila porque, né? E fique também, mãe, com a consciência tranquila, porque você fez o melhor que você pôde, com o tempo que você teve, com o que você teve, né? Eu também tô com a minha consciência tranquila, que eu fiz o melhor que eu pude, né? Com o que eu tinha e no tempo que eu tinha. E as nossas crianças também, elas têm que ser muito abraçadas, muito parabenizadas, porque elas também fizeram o melhor delas, com o tempo que elas tinham, com o ambiente que elas tinham, com o que elas tinham, né? Porque imagina a cabecinha delas, né? Escola pra estudar, em casa pra brincar. E de repente reverteu toda essa situação, e aí é só em casa, em casa, em casa, não pode sair. E aí também, além de brincar, também tem que estudar em casa, né? Eu sei, foi um desafio muito grande pra gente, mas tenta se colocar no lugar da criança também, né? Tenta se colocar na cabecinha dela. Como que ela tá processando toda essa situação, né? De repente, ali, a minha mãe só me dava carinho e tal, agora minha mãe tá que nem minha professora, cobrando lição, cobrando atividade, né? Imagina a cabecinha da criança, às vezes, né? Ela tá confusa, né? Não sabe ali como processar as informações, né? Falta dos amiguinhos, né? Preso em casa. Então, assim, foi difícil, tá sendo difícil pra todo mundo, né? Então, mãe, uma outra coisa que eu falo também é a seguinte, é uma coisa que eu procuro o tempo todo não fazer. Eu não comparo o Lorenzo com as outras crianças. A gente tem o grupinho da escola, né? O grupo de atividades, que manda atividades. Eu sei que é muito difícil. Muito difícil. Às vezes tem uma atividade, né, da criança lá, que a atividade tá linda, perfeita, pintada, lindo, perfeito. Eu sei que é difícil não comparar. Mas tenta não comparar. É o que eu faço. Eu tento não comparar. Porque dentro da minha realidade, né, o Lorenzo, ele tem o autismo, então dentro da minha realidade, na minha casa, com a cabecinha dele, o jeitinho dele, o meu jeito também, a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, né? Então, eu comparo o Lorenzo com o Lorenzo. Eu sei que o Lorenzo de hoje tá 1000 vezes melhor do que o Lorenzo de ontem, né? O Lorenzo, até 3 anos e meio, ele não falava. Hoje, com 7 anos, ele tá praticamente lendo. Então, pra mim, é uma vitória incrível. Então, eu não posso comparar o Lorenzo com outras crianças. Eu só posso comparar ele com ele mesmo. E eu sei que ele tá cada dia evoluindo, eu sei que ele tá cada dia melhor. Eu sei que ele tá conseguindo aprender as coisas da escola, ele tá conseguindo, né, acompanhar a matéria que é dada a ele, as provinhas, as coisas, tudo. Eu sei, ele tá conseguindo acompanhar, ele tá evoluindo, ele tá crescendo, ele tá amadurecendo. Isso pra mim é incrível. Eu agradeço a Deus todos os dias, né? E então é assim, gente. Eu tento não comparar o Lorenzo com nenhuma criança. Claro, assim, eu pesquiso, né, às vezes, né, no Google, assim, eu pesquiso, tem sites, né, de desenvolvimento de criança, então eu pesquiso nos sites assim. Por exemplo, o Lorenzo tá com 7 anos, aí eu pesquiso. O que uma criança de 7 anos já pode fazer? Aí tem uma lista lá de coisas, de afazeres que a criança de 7 anos já consegue fazer em casa pra ajudar na rotina da casa. Em questão psicológica e emocional eu pesquiso, né, como uma criança de 7 anos se sente emocionalmente ou psicologicamente. Então aí eu tento me mergulhar nesse mundo, tento me colocar na idade dele, no tamanho dele, né, e pensar nas necessidades dele. Aí eu tento me adaptar e adaptar a nossa rotina, a maneira como eu falo com ele, pra que ele possa ter melhores experiências e pra que ele possa ter melhor desenvolvimento. É assim que eu comparo. Não que eu comparo ele com outra criança da idade, não. Eu comparo o desenvolvimento, o que seria o desenvolvimento de uma criança de 7 anos, e aí eu vejo como tá colocado lá, eu analiso o Lorenzo, e aí nisso eu penso o que eu posso adaptar, o que eu já sei que ele consegue fazer, o que eu posso adaptar, entrar na rotina, né? Por exemplo, esses dias eu vi lá que uma criança de 7 anos já pode ir lavar a louça, por exemplo. E aí a gente fez uma atividade aqui em casa e a louça depois do almoço ficou com o Lorenzo. Claro que eu não coloquei panela, nada dessas coisas. Foi assim, uma meia dúzia de copos, uma meia dúzia de pratos, talher. E ele amou, amou, amou. Ele lavou os pratos, lavou o talher, aí depois já virou brincadeira de bolha de sabão, fez a maior molhaceira, mas nesse momento ali não me prendi a molhaceira, não me prendi a bagunça, não me prendi nada, nada. Sabe, eu deixei lá ele com a criatividade dele, ele ficou super satisfeito, saiu falando pra todo mundo que tava ajudando a mamãe, que tinha lavado a louça, né, já cria uma certa, assim, independência. Então, é assim que eu comparo, não com outras crianças, tá? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, então espero ter sido clara, espero ter ajudado, né, as mamães de alguma forma. Eu sei que é difícil, também passo por essas questões, mas algumas dicas que eu compartilho com vocês que eu testo aqui em casa e funciona com o Lorenzo. E se você, eu tenho certeza que se você tentar pelo menos uma dica dessa, vai funcionar com você, eu garanto, tá? Peço a vocês que compartilhem o vídeo, comentem aqui embaixo, curtam, se inscrevam no nosso canal. Se você conhece alguma família que tem autista, né, ou alguma família que a mãe tá tendo dificuldade de ensinar a criança em casa, né, por conta do tempo, por conta da correria, né, encaminhe esse vídeo, compartilhe, né, sendo autista ou não, eu sei que muitas crianças estão tendo dificuldade de aprendizado em casa, né, essa questão de entender
você que tem um momento em casa de fazer a atividade, fazer a tarefa, né? Compartilha aí com quem você conhece, que você sabe que vai gostar, que você acha que pelo menos uma dessas dicas vai dar certo e vai funcionar, tá bom? Obrigada pelo carinho, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Beijinhos, tchau, até a próxima.